Carlos Félix. Nesse momento, 1 minuto de silêncio pela morte do jogador Rui Lima, que pertencia ao Juventus. Ele morreu ontem num desastre de carro. Foi enterrado ontem e morreu no Piauí. Além dele, também o ex-médico do Corinthians, Paulo Albuquerque. Então, é 1 minuto de silêncio. O estádio do Morumbi não está super lotado. Poderia-se até esperar um público melhor. Mas é muito bom o público que comparece para assistir Corinthians e Grêmio. Vai autorizar Luiz Carlos Félix. Agora sim, 1 minuto de silêncio a que se referia o Gilson. A saída vai pertencer ao Corinthians nesse primeiro tempo. Aí o Zé Maria. Zagueiro Vantuir do Grêmio. Autorização de Luiz Carlos Félix. Começa o jogo do Morumbi. Já debaixo do grito forte da torcida do Corinthians. Aí Eduardo. Primeira tentativa do time de São Paulo, Paulinho. Apertou o Tonho na marcação. Chega de Leão para fazer o corte. Aí o ponteiro esquerdo, Tonho. Fez um golaço no Maracanã no último jogo do Grêmio contra o Fluminense. Batista. Paulo Roberto, lateral direito. Em buscar Paulo Isidoro do Grêmio e da seleção brasileira. Não teve domínio, Tarcísio, é apenas lateral para o Corinthians, para Vladimir. Wagner. Gomes. E o Corinthians está jogando com o Paulinho. Baltazar fica ali à distância, vem buscar jogo Birubiru. De novo Wagner, difícil a saída de bola para o Corinthians no princípio do jogo. Zenon, Birubiru, Wagner. Paulinho. O Grêmio volta inteiro para o seu campo. Aí Zenon. Chega Tarcísio. Apertou na marcação, deu duro em cima de Zenon. Luiz Carlos Félix marcou a falta. 1 minuto e 40, primeiro tempo, 0-0, Corinthians e Grêmio. Birubiru. Paulinho. Abertura para o apoio de Vladimir. Levou vantagem em cima de Paulo Roberto. Aí o Wagner. O jogo ainda não saiu do meio campo. Gomes. Lançamento na direita para Eduardo. Aí recebe Zenon. Birubiru parte pelo meio. Paulo Isidoro corta esperto. E recuo de bola para Leão. Enquanto isso, vamos ver o Mário Travalini. Mário, Corinthians volta a jogar daquela maneira que fez que chegaram até aqui. Cartolou-se no meio de campo, tocando muita bola. Mais ou menos isso. Sem precipitar, com tranquilidade e tentando chegar ao gol. Mas o Grêmio já se percebeu, está muito bem plantado. Ele quer o contra-ataque, hein? Nós tivemos aí a opinião do Mário Travalini, o técnico do Corinthians. Daqui a pouco, a primeira participação do comentarista da Rede Globo, Márcio Guedes. Sócrates. A abertura lá para o apoio do Zé Maria. A falta já estava marcada em cima de Sócrates. Aí o doutor movimentando para Eduardo. Mais atrás Zenon. Lentamente o Corinthians, dentro do seu ritmo atual de jogo, vai chegando. Tonho. Lance duro com Zé Maria. O jogo já foi paralisado. Cobrança em 2 lances favorável ao Grêmio. Aí o lateral esquerdo do Grêmio. O amigo veio buscar jogo. Paulo Roberto.
expulsão de Birubiru, insistiu Paulo Roberto. Outra falta marcada, um jogo muito truncado no seu início. Batista. A enfiada de bola para Baltazar, bom o toque para Tonho. Ele até arriscar, bateu direto pro gol, o César pegou. 4 minutos, primeiro tempo, Márcio Guedes. O Corinthians precisa da vitória, toca a bola e o Grêmio espera. O time do Corinthians, inclusive, foge às suas características, porque é uma equipe de esquema que joga cautelosamente, explorando o toque de bola do Sócrates e do Zenon no meio campo. Hoje o Corinthians tem que sair porque precisa da vitória. E enfrenta um Grêmio com uma equipe de grande força física e tradição em chegada e que tem jogadores de uma envergadura técnica melhor. Caso aí do Paulo Isidoro, do Batista, do Baltazar, do De Leon e do próprio goleiro Leão. E a equipe do Corinthians, que hoje deve realmente jogar para frente e com isso mudar inteiramente o esquema do jogo. Aí vai o Grêmio. Paulo Roberto bateu pro gol. Gol! Do Grêmio! Uma falha incrível do goleiro César. Deu para gritar o gol porque a bola explodiu no seu peito e entrou. De imediato, Wilson Carlos dos Santos correu para o meio, determinando que a bola ultrapassou a linha. Birubiru esboça uma reclamação, Luiz Carlos Félix vai lá, mas realmente, no chute do Paulo Roberto, falhou escandalosamente o César. A bola explodiu em cima dele e entrou. E o gol está confirmado por esse bandeira. Wilson Carlos dos Santos. 1 para o Grêmio, 0 para o Corinthians, aos 5h30 no primeiro tempo. E dos zagueiros do Corinthians, o Gomes foi o único que foi dar apoio ao César, incentivando e até aplaudindo o goleiro para que ele não se abata. Um chute despretensioso do Paulo Roberto. Corinthians que precisa vencer, fica mais difícil. 1-0 o Grêmio. Aí vai o Corinthians tentando dar o troco, Birubiru. A enfiada de bola, Vladimir tocou na frente, saiu na boa, Leão. Zenon joga bonito com o Wagner. Corinthians levou o gol e foi todo à frente. Mas aí é lateral pro Grêmio. 1-0 Grêmio. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Tentativa de novo no Grêmio. Domina Birubiru. Zenon de novo Biro. Bonita a jogada em Batista. E a falta do número 5 do time gaúcho. Aí a preocupação do Mário Travalini, técnico do Macia, preparador físico. Wagner. Casagrande. Trabalha em recuo para Paulinho. Corinthians vai todo à frente. Zé Maria no apoio. Recebeu o ponto Eduardo. Sócrates pedindo mais à frente. O lançamento na área para Casagrande. Subiu, tocou de cabeça. O Leão apenas deixou passar a tiro de meta. Era uma vantagem que o Grêmio não esperava, até pela disposição de jogo, porque o time do Corinthians se fechava muito bem como é do seu estilo. E no lance, méritos para a decisão do bandeirinha Wilson Carlos dos Santos, porque o Luiz Carlos Félix ficou inteiramente indeciso. Marcação corretíssima, a bola transpôs a linha de gol e o Grêmio, que já precisa de 2 empates, evidentemente se acalma, se tranquiliza. É a equipe que tem mais recursos técnicos e o Corinthians deve jogar com mais dinamismo, embora permanecendo com suas cautelas, pois o Grêmio é uma equipe muito rápida. Aí o Tonho tentou jogar de calcanhar, Zé Maria deu duro, ficou difícil para o Gomes, o recuo de bola para César. Mas aí não valia mais nada, a falta estava marcada, a movimentação é de Gomes. 1-0 Grêmio, gol de Paulo Roberto aos 5 minutos do primeiro tempo, estamos com 8. Zenon. Birubiru. A torcida do Grêmio faz barulho no Morumbi pedindo mais um. É lateral Corinthians. Ao todo vieram 15 ônibus de Porto Alegre e eles estão localizados à direita das cabines de televisão. Aí o Vladimir. Recebeu o Paulinho. Tem Zenon a seu lado, deixou com o Zenon.
Aí o Sócrates, enfiada de bola para Birubiru. Vampiro fechou, bateu de qualquer maneira na bola. O Eduardo apenas deixando com que ela saia em escanteio. Corinthians perde por 1-0 e tenta apertar. Bola na área. Bom corte de Vantuir. Insiste o Corinthians, Zé Maria Zenon. Lançamento encontra o corte de Teleon. Aí vem Vladimir, o Corinthians se manda outra vez, vai à luta. Birubiru. A marcação sempre dura do time do Grêmio. Zenon. Outra jogada mais à frente. O Gomes que está lá de centroavante. Agora recuando a Birubiru. Sócrates para Casagrande. Teleon antes dele para fazer o corte. Tonho. Olha o Paulinho, olha o Baltazar, a fuga perigosa, o contra-ataque do Grêmio. Baltazar, a marcação é de Wagner. Também chegando o Gomes. Ainda Baltazar. Insistiu. Foi prensado com o Wagner. O último toque do 3 do Corinthians é escanteio lá na esquerda para o Grêmio. Primeiro tempo, 10 minutos, 1-0 Grêmio. Aí você viu o número 9, Baltazar, que está marcado pelo Paulinho. Ele embaixo está Tarcísio para a cobrança. Jogou fechado, o César saiu do gol. Paulo Isidoro. Antes dele o corte de Gomes, é novo escanteio agora pelo outro lado. Aí o César preocupado. Levou um frangaço no princípio do jogo. Olha o Paulo Roberto, para bater de novo. Bateu cruzado, ninguém chegou. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Vladimir. Birubiru, melhor que ele, Batista. Mas foi marcado um jogo perigoso de Batista em cima de Birubiru. Paulinho. Zé Maria. De novo Paulinho. Só que está muito bem marcado no jogo pelo Bonamigo. Zé Maria Gomes. Gomes Wagner. Joga lateralmente o Corinthians sem poder de penetração. Agora sim Sócrates. Vladimir no apoio. Olha o Zenon, já tem Birubiru para trabalhar a seu lado. Preferiu ainda mais ao lado Paulinho. Eduardo vem buscar, Sócrates pediu na área, o lançamento é para ele. Subiu, tocou de cabeça para Casagrande, bateu pro gol, Leão pegou! Mas aí não valia mais nada porque o Luiz Carlos Félix marcava o toque do Casagrande. No momento que ele ajeitou a bola, ajeitou com a mão esquerda, mas foi uma grande defesa do Leão. Da maneira como as coisas estão colocadas, uma vantagem até meio inesperada para o Grêmio, a equipe do Sul pode, a essa altura, especular até um pouco com o contra-ataque, utilizando a velocidade do Tarcísio e o oportunismo do Baltazar. E o Corinthians deve evitar um pouquinho a centralização de jogadas, porque o Grêmio tem dois cabeças de área aí, Batista e Bonamigo, que fazem uma marcação por pressão muito violenta. O Vladimir é importantíssimo para abrir o jogo pelo setor esquerdo, já que Birubiru converge inteiramente para o meio ao lado do Zenon e do Sócrates. Olha aí o De Leon. Botou a jogada com o Eduardo, foi na saúde e levou vantagem. Tonho no lançamento a Baltazar, mal feito. Só lateral para o Corinthians. E do time do Grêmio, dois jogadores estiveram ameaçados de não jogar. O primeiro foi De Leon, ele esteve gripado e só teve a sua escalação confirmada aqui no vestiário. E o outro foi Tarcísio, que estava com um problema dentário. Aí o Zenon. 1-0 Grêmio. Birubiru toca de primeira para Vladimir. Paulo Roberto já deu duro em cima dele. Vem também. Paulo Isidoro bate na bola de qualquer jeito, sai do lateral. Seria mais um detalhe do banco de reservas do Corinthians. Esperando reserva Rafael. Aí Paulinho. Eduardo. Sócrates. Teve que voltar para comandar o time ali no meio, já que o Corinthians não encontra o caminho de saída. Vladimir. Eduardo. Bonamigo foi para fazer a falta e fez. Só que levou vantagem Eduardo. Saiu na boa. Só que para Sócrates.
tentativa de devolução. Paulo Roberto apenas faz a cobertura e é tiro de meta para o Grêmio. Nesta segunda sai a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1982. E na terça-feira, às 11 da noite, sem censura, vai analisar a seleção convocada por Pelé Santana. Mediador Armando Nogueira. Participações: Márcio Guedes, Rui Carlos Osterman, Roberto Drummond e Osmar Santos. Sem censura, nesta terça, às 11 da noite, na Rede Globo. Aí calmo e tranquilo Batista. Falhou o domínio da bola Tonho, partiu Zenon. Passe é mal feito, Paulo Isidoro corta, Vantur responde, joga lá na frente. Gomes, melhor Baltazar. Paulo Isidoro. Bom amigo Tonho. A abertura era boa, mas foi melhor o corte de Sócrates. Paulo Roberto. Dois na marcação, ele levou vantagem, Birubiru escorou e cometeu a falta. Vamos ouvir o técnico Mário Travaglini. Mário, fatalidade de tomar um gol desse no começo, muda a terceira do jogo? Muda, claro. O Grêmio já veio para uma pré-disposição, com um gol desse que fecha mais, e fica mais difícil para entrar. É um bom time, então fica difícil. Agora daqui não deu, honestamente, para ver se foi gol ou não. A televisão é que poderia mostrar melhor, né? Aí o Paulo Isidoro. Recuo para Paulo Roberto. Tentou enfiada de bola Baltazar. Sobe para cortar Wagner, Zenon. Jogou errado, deu de graça para Bonamigo. Olha o Grêmio chegando. Passou, esqueceu a bola. Zé Maria no recuo de graça. Baltazar bateu pro gol. César pegou. E aí vem o Grêmio de novo. Vem atrás do segundo gol, Tarcísio. Ninguém está acreditando no César nessa altura. Tarcísio fez a falta em Birubiru. Aí é fácil perceber pela movimentação dos jogadores após o gol do Grêmio, como o Corinthians está nervoso, está assim meio excitado com essa desvantagem que não esperava e muito espaço errado, principalmente em sua defesa. E o Grêmio mais tranquilo, como o próprio Travaglini observou, muito mais assentado agora dentro do esquema que ele também sabe jogar, que é o esquema defensivo na base de contra-ataques que são sempre mais perigosos. Aí o Tonho, mostrando que o Grêmio não veio para brincar nesse jogo do Morumbi, deu de bico e jogou para fora. Zé Maria com o Eduardo. Paulo César apertou em cima dele e acabou cometendo a falta. Cobrança para o Corinthians, Eduardo. Sócrates aguardou na área também, Casagrande. Foi Sócrates, dando amigo no corte. Ela passou por Baltazar, também por Gomes, chegou Wagner. Esse é Paulinho. Tenta por elevação, faz um ótimo lançamento na esquerda para Birubiru. Veio em cima dele Paulo Roberto. Levou vantagem Birubiru. Chegou Paulo Isidoro, ele levava vantagem de novo. Luiz Carlos Félix já marcar a falta. E recebe como prêmio pela marcação as vaias do torcedor corintiano. O Leão preocupado, um bom momento para o Corinthians aos 17h40 nesse primeiro tempo. 1-0 Grêmio. Barreira de 3. Tarcísio, Paulo Roberto e Batista. Cobrança para Zenon. Gomes foi para a área. Ali você viu o Vladimir marcado pelo Bonamigo. Tarcísio, Zenon bateu muito forte direto para fora. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Vai jogando forte à frente, Leão. Paulinho, Baltazar e Gomes. Melhor para Baltazar. Bonamigo. Tonho. Paulo César partiu pela esquerda. O cruzamento vai levar perigo. Chegou Wagner para fazer o corte. Insiste o Grêmio. Olha a bola na área. Chance para Tarcísio, de cabeça. Gol!
7. 18:50 no primeiro tempo. Um silêncio terrível por parte da torcida do Corinthians no Morumbi. Menos de 20 minutos no primeiro tempo. 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Essa vez não teve culpa o César. Cabeceou 7 Tarcísio. Meteu no chão, fica na boa, numa ótima o Grêmio. Nessa primeira partida das semifinais. Galvão, há pouco eu falava do nervosismo do time do Corinthians, que levou aquela desvantagem e desarmou a sua própria característica de jogo, que é esperar o adversário, geralmente tecnicamente superior, e no contra-ataque, como o Botafogo, inclusive, utilizou no Nacional de 81, e o Corinthians conseguiu, ao longo dessa competição, vencer adversários melhores. O time do Grêmio se tranquilizou, atacava esporadicamente e aproveitando o nervosismo e as falhas da zaga do Corinthians. 2-0 para a equipe do Sul. Fica realmente difícil para o Corinthians fugir de sua característica com a obrigação de reagir diante de sua grande torcida aqui. Aí o Corinthians brigando com o Paulinho. Zé Maria, 2-0 Grêmio, de Paulo Roberto, dentro de Tarcísio. O Zenon chega para receber. Meu amigo comete a falta. É outra chance para o Corinthians lançar na área. Tem muito jogo pela frente. Temos ainda 25 nesse primeiro tempo a serem jogados, mais 45 do segundo. Olha o Corinthians fechando. Casagrande, bateu de cabeça, jogou por cima do gol. Mas para que se tenha uma ideia da posição do Corinthians, se o jogo terminasse agora com esse 2-0, o Corinthians precisaria vencer na quarta-feira em Porto Alegre por uma diferença no mínimo de 3 gols. Preocupado o Travalini, vem o Grêmio. Lançamento para Tarcísio foi muito forte. Olha, eu só vejo uma solução para o Corinthians nesse jogo: contar com muita sorte e jogar com uma raça fora do comum e arriscando tudo que for possível, tudo que tiver direito aí, porque dentro da lógica e da técnica é quase que impossível aí uma virada. Em todo caso, como é um time de raça, um time de massa, e o Grêmio pode até se acomodar com a vantagem. Vamos ver. Domina de Leão, não quis jogar com o Leão. Aí estão jogando bem na frente, Paulo Isidoro. Tarcísio, Paulo Roberto. De primeira para Paulo Isidoro, toca fácil o time do Grêmio. Meu amigo escorregou. Então o Corinthians vai no lançamento de Zenon para Casagrande pela ponta esquerda, posição legal. Mantido na marcação também Paulo Roberto. Aí o Casagrande se complicou. Birubiru, bem para Vladimir. Obstrução de Tarcísio. Aí o Birubiru. Passe para Zenon. Com o corte de Batista, domina Tonho. Deixa com Paulo César, que vai embora no apoio pela esquerda. O Leão. Batista, livre de marcação pelo meio, só agora chega Sócrates. A abertura é mal feita, mesmo assim evita a saída Paulo Roberto. O Leão. Eduardo chega na marcação, a bola bate no braço de Eduardo, o juiz manda seguir. A torcida do Corinthians reclama uma falta. Aí o Corinthians atrapalhado na defesa. Zé Maria. Tem que jogar lá atrás com o César. Wagner e Vladimir. Casagrande. Recuo do outro lado para Gomes, que tem espaço. Pode até deixar com o Sócrates. Eu estou com o Sócrates, que sabe muito mais que ele. Birubiru. Vai sempre pelo meio o Corinthians. Tabela mal feita. O Tarcísio não teve de qualquer maneira para cortar. Eduardo. Paulinho. Aí o Wagner. Corinthians inteiro na frente, o Grêmio todo no seu campo de defesa. Vladimir. Zenon. Sócrates, bonito toque, Birubiru. De novo Zenon. Bonito lance do Corinthians. Vladimir. Outra vez Birubiru. Toca a bola.
Na entrada da área, Vladimir, a chance, bateu prensado. Ainda Birubiru, bateu pro gol, passou por Leão e foi pra fora. Num bonito lance do Corinthians aos 24 minutos do primeiro tempo. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Aí o Grêmio saiu do sufoco e joga com o Tarcísio, agora Paulo Roberto. Recebe de Leão. Paulo César apanhou da bola. De Leão. Zé Maria chega para evitar a subida de Leão, que ainda briga pelo lance. Tocou bem para Bonamigo. Olha o De Leão, jogando como um ponteiro esquerdo e conseguindo o lateral. Apesar do Grêmio estar vencendo por 2-0, o técnico Enio Andrade dá muitas instruções aos seus jogadores. Ele quer mais rapidez nos contra-ataques. E aí vai o Grêmio, Baltazar. A bola chega a Paulinho. A alta do Baltazar levou vantagem ao Corinthians. Domina Vladimir. Batista na marcação, implacável a Sócrates. Aí vai Birubiru. De novo Vladimir. Bom amigo. Chegou na saúde para vencer o lance. Paulo César também. Baltazar arredondou para Tonho. Já ligou o contra-ataque na direita para Tarcísio. Tentou. A Paulo Isidoro deu de graça a Birubiru. Aí vai Sócrates. Já perdeu. Tem mais vontade e mais determinação o time do Grêmio. Impedido o Tarcísio no lançamento de Paulo Isidoro. Mas o técnico Enio Andrade tem toda a razão. Porque o Grêmio não deve repetir o erro do Santos nos 2 jogos contra o Flamengo e do Fluminense contra o próprio Grêmio, quando recuou depois de obter a vantagem, porque isso pode ser perigoso. E o Corinthians precisa de mais firmeza na marcação, por pressão no campo do adversário e mais velocidade por parte do Sócrates, que é um jogador aí e que a torcida espera um milagre. Vladimir vai tentar mais uma vez o Corinthians, que perde por 2-0. Meio no sufoco para o Wagner. Ele sai da marcação do Baltazar. Birubiru. Lançamento para Zenon, cortou de Leão. Bom amigo do Eduro, Sócrates. Jogou Batista, ainda marca Sócrates. Sabe das coisas, Batista saiu fácil com o lateral esquerdo. Ele encara a marcação de Zé Maria, que tomou-lhe a frente. Paulinho. Birubiru. 27. Primeiro tempo. Alta no Sócrates. Tem pressa o Corinthians, Paulinho a Zenon. Passe mal feito. Vampiro fez a cobertura, girou, deixou com o Leão. O time do Corinthians tem o seu lado direito muito fraco. Zé Maria, confuso, não sabe se marca o Tonho, se presta atenção aos investidos do Paulo César. E o Eduardo também não funciona como ponta direita. Quando cai para o meio, não tem criatividade para dialogar ali com o Casagrande. Enfim, Corinthians, que já não tem ponta esquerda, também tem um jogo muito fraco. Raramente alguma coisa surge ali pelo seu setor direito. Tentativa do lançamento era para Paulo Roberto, mas veio fácil para Birubiru. Primeiro jogo de Corinthians e Grêmio, semifinais do Campeonato Nacional de 82. Nesta quarta-feira, às 9h15 da noite, Estádio Olímpico, Porto Alegre, exclusivo na Globo. Direto para todo o Brasil, menos para a capital do Rio Grande do Sul. O segundo jogo entre Grêmio e Corinthians. Narração de Luciano do Vale, comentários de Juarez Soares. E na quinta tem mais, também exclusivo na Globo, 9h15, o segundo jogo entre Guarani e Flamengo. Olha o lançamento de Batista, buscando o jogo com o Tonho. O domínio à frente do Wagner, deu duro em cima dele, tomou o Wagner. Está jogando com o Zenon, daí a Paulinho, rapidamente a Sócrates.
Mas o Batista já chega na marcação. Ótimo toque de Sócrates para Paulinho. Saiu com o espaço à frente, Casagrande pela esquerda recebe. Deixa com Birubiru. A tabela que sai pelo meio encontra Vantuir no recuo para Leão. Convém lembrar que essa é a primeira vez que o Grêmio volta ao estádio do Morumbi depois do dia 3 de maio de 81, quando ele conquistou o Campeonato Brasileiro. Inclusive, o lateral esquerdo, Paulo César, é a primeira vez que joga aqui no Morumbi. Corte de Gomes. Eduardo, recua Zé Maria. Estamos chegando aos 30 minutos nesse primeiro tempo, 2-0 para o Grêmio. Paulo Roberto e Tarciso. Vladimir. Casagrande muito marcado pelo Vantuir, mas é falta. Casagrande não gostou, não. Sócrates, bonito toque. Péssima abertura, de graça para Tonho. Aí vem Paulo Isidoro. Paulinho faz o domínio para o Corinthians e fica sem ter com quem jogar. Joga curtinho com o Birubiru. Torcida reclama. Casagrande. Aí o Zenon para Paulinho. Tocando no meio. Chegando o Casagrande. Na disputa do lance ele bateu forte na bola, Leão tomou. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Falhou Paulinho. Partiu Paulo Isidoro, é falta. O Corinthians é dono da terceira campanha entre os 4 finalistas. 17 jogos, somam 26 pontos ganhos, com 11 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Grêmio soma 23 pontos ganhos com 18 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. E tá aí o Grêmio. Bola lançada na área para Baltazar, não achou nada, cortou Zé Maria. Paulinho. Bom toque para Sócrates. Ele contra Batista. O lançamento parte rápido e preciso para Casagrande. Birubiru. Aproveita o corta-luz e vai embora pela esquerda. Paulo Roberto. Com muita facilidade tomou-lhe a frente. Aí de novo o Paulo Roberto. Lançamento é bem feito para Tarciso. Wagner. Lateral Grêmio. Paulo Isidoro pede calma. Ninguém encosta para receber. Ele vai deixar a cobrança para Paulo Roberto. Essa altura, evidentemente, o Grêmio não tem pressa. Batista. Lançamento é para a subida de Paulo César lá pela esquerda. Chegou, botou na área. Saiu o César, foi em cima dele Baltazar, melhor para o goleiro. O time do Grêmio joga de uma forma um pouco mais inteligente, mas o jogo é tecnicamente fraco, com muitos passos errados, principalmente pelo setor central, que é o setor vital de ataque. O Grêmio avançou um pouquinho seu posicionamento com o Batista e o Bonamigo. Olha o Corinthians chegando, Sócrates pode até bater pro gol. Abriu a Birubiru, jogou na área, tentou Casagrande. Quando ele tentou tocar para trás não tinha ninguém, apenas Batista para fazer o domínio. Aí o Paulo Isidoro. Parte outro lançamento a Tarciso. Boa cobertura de Wagner. Vai Vladimir. Zenon. De novo Vladimir. Levou vantagem em cima da marcação de Paulo Roberto, sai também de Batista. Zé Maria, todo o Corinthians à frente. Olha o Vladimir onde está. Saiu da lateral direita, foi para lateral esquerda, foi para a ponta direita. Luiz Carlos Félix, que não houve nada. Vem o Grêmio Baltazar. Bonamigo a seu lado pela esquerda, Tarciso aberto pela direita. Aí o Bonamigo, Paulo Isidoro pede. Zenon faz o corte para Birubiru. Outra vez Sócrates. Paulo César antes de Eduardo. Tonho, Bonamigo. Abertura para Paulo Isidoro. Paulo Roberto.
Tem Paulo Isidoro a seu lado. Tem Tarcísio mais à frente. Aí o Tarcísio. Para Baltazar. Pegou o Wagner no corte. Fica difícil o contra-ataque do Corinthians. Casagrande e Sócrates contra 5 na marcação. Já dominou Batista. Leva perigo o contra-ataque do Grêmio, Paulo Isidoro. Marcado por Wagner. Quem levantar primeiro leva vantagem. Paulo Isidoro bateu forte, passou pelo César, saiu em lateral lá do outro lado. Nos últimos momentos da partida, os jogadores do Grêmio atenderam a orientação do Enio Andrade, saíram um pouquinho daquela retranca que ameaçaram impor. Seria muito ruim para o próprio Grêmio. E o Bonamigo agora já joga mais no ataque, ficando o Batista ali pela intermediária. Isso dá mais espaço para o Birubiru e o Sócrates, que até aqui não conseguiram muita coisa no jogo. Olha o Eduardo lançando a Casagrande, chegou o Birubiru, deu duro em cima dele, Bonamigo. Aí o Paulo Roberto chegou apenas para confirmar o lance, é que a bola já estava em lateral. Vai levar cartão amarelo. e 5 minutos. Primeiro tempo. Lateral de Vladimir. Casagrande não achou nada. Tirou Batista. Inteiramente solto Wagner. Demorou demais, jogou com Gomes. Vai voltar com Wagner. Apertou Baltazar. Aí o Eduardo. Tonho no combate. Zenon. Eduardo de novo. Paulo Isidoro tomou dele, Tonho. Ligou o contra-ataque com Bonamigo, daí a Paulo Roberto. Encarou a marcação de Birubiru e foi embora. Tocou bem para Tarcísio. Aí a Tonho. Tentativa de Baltazar, cortou Gomes, insiste o Grêmio, Paulo Isidoro. Passe mal feito. Tem Sócrates. Casagrande não levou vantagem nenhuma em cima do Vantuir. Bonita jogada de Tonho. Fez a abertura Paulo César. Cruzamento é para Tarcísio. Cortou Wagner, deu de graça Paulo Isidoro. Pode até bater pro gol. Bateu forte pro gol, pegou César. Mundial 82. Todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Aí o Paulinho. Tonho no corte. Zé Maria faz o domínio. De novo Paulinho. Gomes e Wagner. E a torcida do Corinthians reclama. Pedindo mais objetividade por parte do seu time. Sócrates. Paulinho. Gomes. De novo Paulinho. Agora a bola enfiada para a tentativa de Vladimir. Melhor Paulo Roberto no corte. Paulo Isidoro Batista. Lançamento muito forte para Baltazar. Quarta e quinta. Exclusivo na Globo. Direto para todo o Brasil. Os jogos de volta dessas semifinais do Campeonato Nacional de 1982. Quarta direto de Porto Alegre. Grêmio e Corinthians. Direto para todo o Brasil, menos para a capital do Rio Grande do Sul. Quinta, direto de Campinas, também exclusivo na Globo, Guarani e Flamengo. A exceção da cidade de Campinas. O Brasil inteiro vai acompanhar pela Globo as semifinais do Campeonato Nacional de 1982. Aí Birubiru. Zenon. Lançamento é para Casagrande, mais uma vez corta Vantuir. Na segunda ele bota a bola lá para cima. Tonho. Vladimir e Tarcísio. Agora o Gomes, Vladimir, Paulinho.
Bom o domínio de bola de Vladimir, bom o toque para Birubiru. Levou vantagem Casagrande em cima do Vantuir, veio a falta por baixo que vai levar perigo contra o Grêmio. 39 minutos do primeiro tempo, uma ótima oportunidade para Zenon. Preocupação do Leão. Aí a cobrança de Zenon. 5 na barreira do Grêmio. Partiu Zenon, pé direito, bateu bonito. Leão numa defesa sensacional, botou para escanteio. O Leão é o goleiro menos vazado desse campeonato brasileiro. O time tem que começar sempre por um grande goleiro. Lindo lance de Leão, numa ótima cobrança de Zenon. Olha o Leão de novo no corte. Aí Zé Maria lançou na área. Fechou o Corinthians. Leão para fazer outra defesa. Cabeçada do Casagrande, foi firme na bola, Leão, e pegou. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Aí o Zenon. Birubiru e a falta de Bonamigo. E sentiu lá o Birubiru. Para os jogadores do Grêmio, este é o jogo da forra. Tudo porque no dia 14 de maio de 1980, o Corinthians derrotou o Grêmio por 5-0. E o time daquela época ainda fazem parte Vantuir, Paulo Isidoro, Tarciso e Baltazar. Aí vamos com 41 e 20. E o jogo ainda paralisado no atendimento a Birubiru. Mesmo com poucas opções ofensivas, o Corinthians deve aproveitar esses últimos momentos do primeiro tempo para, na base do abafa, mesmo sem um bom esquema de jogo, sem quase nada de criativo, pelo menos imprensar na garra e tentar diminuir a diferença. Sócrates, toque de calcanhar, achou o peito do Paulo Roberto. Baltazar, Tarciso e Paulo Isidoro. Muito consciente o time do Grêmio. Lindo lance de Paulo Isidoro em cima de Paulinho. Aí Batista. O corte foi de Zenon. Birubiru joga errado, mas insiste. Retoma o lance com o Tarciso e recebe a falta marcada por Luiz Carlos Félix. Aí o Birubiru. Vantuir atropelou o Casagrande, é falta. Só que essa está muito longe por uma cobrança direta do Zenon. Então ele toca de lado para Birubiru. A queda de bola Casagrande, tentou contato com o Sócrates, chegou Batista. Não deu para jogar com o Leão, ele joga com o Tarciso. Paulo Isidoro. Vem Zé Maria. Péssimo recuo de bola, dá de graça para Baltazar. Tonho pela esquerda. Meu amigo também vai chegando o primeiro Tonho. Aí Paulo Isidoro. Abertura para Paulo César. Meu amigo. Recebeu o Tonho, Paulo Isidoro encosta, livre de marcação e recebe. A tabela é mal feita, mesmo assim chega Tarciso de novo, Paulo Isidoro. Estourou com o Vladimir, sobrou Paulo Roberto. Olha o cruzamento do Baltazar, direto para o gol do César. Mundial 82, todos em ação, torcendo para o Brasil campeão. A tentativa era do Sócrates, a falta por trás, ele reclama com o Vantuir. Por lá também o Bonamigo. É uma outra oportunidade para uma cobrança direta de Zenon pelo Corinthians. 43 e 35. Aí o Leão. Félix.
Determina o posicionamento da barreira. Zenon e Paulinho. Mas daí é pro Zenon. Da direita. Apenas rolou. Para Wagner. Bateu forte. Bateu em cima do Zé Maria. Sobrou ainda para Eduardo. Demorou demais o cruzamento. Agora visando o Birubiru. Chegou a Casa Grande. Bate prensado. Vem Sócrates. Zenon bateu pro gol. A bola bateu na defesa do Grêmio. Foi para fora. É escanteio para o Corinthians pela esquerda. O Corinthians aperta o Grêmio no final do primeiro tempo. Sócrates marcado pelo De Leon. Cobrança de Zenon. Leon ficou olhando. Subiu o Casagrande antes dele Vantuir. E o Luiz Carlos Félix entendeu que o toque foi do centroavante do Corinthians. É tiro de meta. Apesar da ajuda do goleiro César, marcador inteiramente justo para o Grêmio, que nem precisou mostrar toda a sua força para chegar aos 2-0. O Corinthians é uma equipe bem jogada, com o Eduardo inteiramente perdido pela direita, o Sócrates muito lento e depende apenas das avançadas do Vladimir pelo setor esquerdo. O Zenon joga o futebol apenas razoável. E no time do Grêmio, o De Leon, o Batista, principalmente o lateral esquerdo Paulo César, foram os destaques dessa vitória importantíssima até aqui, embora sem grande brilho técnico. Aí vai o Grêmio. 45-30 no primeiro tempo. Baltazar forçou em cima do Gomes, cometeu a falta, o Luiz Carlos Félix marcou. Corinthians sem pressa. Estamos chegando ao final do primeiro tempo, que vai marcando 2-0 para o Grêmio no Morumbi. Aí jogando errado, o César deu de graça para Paulo Roberto. Ele tentou a tabela com o Tarcísio, o Vladimir insistiu no lance, tomou-lhe a frente, pisou na bola. O Bandeira dava lateral para o Grêmio, o Luiz Carlos Félix, que é quem manda, deu a falta. Aí o final do primeiro tempo. 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Final desse primeiro tempo. Fixou seus dois laterais e praticamente só saía na boa. Só saía quando o Corinthians já não tinha uma boa proteção do seu meio campo. E foi uma jogada excelente pela esquerda que o Tarcísio aproveitou muito bem para fazer o 2-0, e daí por diante o que se viu foi o desespero do Corinthians, jogando numa bafa, só com 2 bons lances, em que o Leão apareceu magnificamente, e o Grêmio que até ficou meio tímido, porque poderia acionar mais velocidade, mais talento no seu contra-ataque, não aproveitou bem os espaços surgidos. Um marcador inteiramente justo, e a perspectiva é totalmente favorável ao Grêmio, a não ser que o Sócrates descubra um caminho que ninguém percebe, que suja muita garra aí. Vamos para o segundo tempo, 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Você acompanha com exclusividade pela Rede Globo semifinais do Campeonato Nacional de 1982. Galvão, substituição no Corinthians, entrou o Joãozinho, saiu o Zenon machucado. Aí a confirmação da alteração no Corinthians, Joãozinho na ponta esquerda em lugar de Zenon. O Grêmio é o mesmo. Confirmação do repórter Mário Jorge. Exatamente. Pode ser até que melhore um pouco para o Corinthians se o Joãozinho descobrir jogadas abertas pelo setor esquerdo. O Birubiru já não era ponta esquerda mesmo, joga pelo meio, não a grande mudança tática no time do Corinthians. E aí está o Corinthians, tem 45 minutos para tentar algo de positivo nesse jogo. E o Grêmio, 45 minutos para ratificar uma vitória importantíssima. Na próxima quarta-feira, às 9h15 da noite, no Estádio Olímpico, o segundo jogo de Grêmio e Corinthians. Transmissão ao vivo para todo o Brasil, menos para Porto Alegre, com exclusividade na Rede Globo. Luciano do Vale, Juarez Soares. Na quinta, vamos a Campinas, 9h15, Guarani e Flamengo. Flamengo jogando pelo empate contra o Guarani no jogo da quinta-feira, também exclusivo na Globo. Aí De Leon para a cobrança. Gomes devolveu de qualquer maneira. É lateral para o Grêmio. Aí o Paulo César. Lançando para Baltazar. Encarou a marcação de Gomes, a chance de Paulo Isidoro. Sócrates domina a frente de Tarcísio, joga com Paulinho.
Aí o Joãozinho, que entrou no lugar de Zenon. Bom toque para Sócrates. Melhor Bonamigo no corte aí, Batista. Tarcísio. De muito longe o Tonho bateu e bateu para fora. É só tiro de meta para o Corinthians. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Lançamento era de Vladimir para Casagrande. A falta de Vantuir. Sócrates. Vem Wagner. Ameaçou bater de longe. Bateu mesmo. Bateu muito mal. É o desespero de um time sem opções. É, exatamente, Galvão. Porque o Corinthians, os seus jogadores de meio campo e até os que vêm da zaga, olham para um lado do campo, para o outro lado, não tem jogada, a marcação do Grêmio é terrível e a solução é chutar de longe, mas chutar mal, como se viu aí. Aí Leão. Bate forte à frente. Zé Maria e Baltazar. Aí o Gomes. Casagrande. Tentou ajeitar para Sócrates. Vantuir faz o corte e vai insistir Sócrates. Por baixo Batista, 2 vezes Batista. Bonamigo, foi na saúde, deixou com o Baltazar, aí trabalha Tonho. Tarcísio pede pela direita, ele prefere o trabalho de Baltazar. Vai passar Paulo César no apoio. Leva a marcação do Eduardo. César quer todo mundo fora da área. É o goleiro do Corinthians, Bonamigo. Aí o Batista, Tonho não domina. Chega Zé Maria, devolve mal, domina Batista. Faz bom toque para Tarcísio. Encara a marcação de Vladimir. Chegou Sócrates, acabou com a festa. Aí o Vladimir. Casagrande, muito isolado. Vantuir, cortou mais uma. Vladimir e lá atrás o César. Zé Maria no lançamento a Birubiru. Eduardo. Veio por baixo Paulo César e fez o corte. Aí Birubiru. De qualquer maneira, Paulo Isidoro é outra vez lateral para o Corinthians. A delegação do Grêmio retorna amanhã a Porto Alegre. E na delegação vai o ex-goleiro Valdir Moraes, que era do Palmeiras, e vai assinar contrato com o Grêmio. Mas ele só começa a trabalhar depois da Copa do Mundo, que ele também está na seleção brasileira. Aí a chance para Birubiru. Chegou De Leon antes de Birubiru. Tocou para fora, escanteio para o Corinthians, que aperta no segundo tempo. Bastou o Corinthians chegar 2 vezes para acordar a torcida no Morumbi. Eduardo lançou na área. Chance de Sócrates de cabeça. Gol! Sócrates número 8. Aos 5:40 do segundo tempo. Para iludir o Morumbi. Subiu de cabeça no escanteio. Testou livre, solto no ângulo esquerdo. Não deu para Leão. Sempre Sócrates na hora que o Corinthians precisa. Aí, pô, fogo no jogo. 2 para o Grêmio. 1 para o Corinthians. Aí o caminho que o Márcio Guedes dizia, a mágica do Sócrates, para ajudar o time a chegar nesse jogo. Aí vai ele, Sócrates. Wagner. Corinthians acorda e vai para frente. Tem muito jogo. 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. Ainda é um grande resultado para o time gaúcho. Acabando assim, o Grêmio ainda pode perder por 1-0. Vai tentar dar o troco. Baltazar para Bonamigo. Chega Birubiru. Recua para Wagner. A partida vai melhorar muito agora. Há pouco eu dizia que o time do Grêmio estava muito tímido no ataque, muito conformado com os 2-0, repetindo o erro dos times do futebol brasileiro, que é recuar depois de obter a vantagem.
veio o tal milagre do Sócrates. Havia 5 jogadores do Grêmio no lance do gol. Mas o Sócrates apareceu no momento exato com a sua categoria. E agora o time do Corinthians, mesmo sem esquema, mesmo sem futebol, técnico, vai com tudo e aí a lógica pode ser contrariada. Olha o Corinthians. Tentativa de Birubiru, recuo de bola para Leão. E agora acordou de vez a galera corintiana no Morumbi. O Enio Andrade tem que aproveitar o momento e mandar o Grêmio para frente. O Bonamigo, o próprio Paulo Isidoro armarem jogadas ofensivas, fazerem lançamento para o Tarcísio, porque o Corinthians está muito avançado e o Grêmio tem mais potencial para chegar ao terceiro gol, sob o ponto de vista técnico. Tem que ousar e ter coragem. Mas aqui no banco do Grêmio, o técnico Enio Andrade está tranquilo, mas ele não mandou nenhuma instrução depois do gol do Corinthians. Cortou de cabeça Gomes. Sócrates ajeitou atrás para Zé Maria. Olha o lançamento para Eduardo. Partiu Sócrates. O corte foi do Batista, complementou De Leon. Ela vai direto para o goleiro César. 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. Você acompanha pela Globo com exclusividade todas as emoções das semifinais do Campeonato Brasileiro de 1982. Joãozinho contra o Paulo Roberto. Paulo Roberto tocou, ela bateu no pé do Joãozinho e saiu. Mas o bandeira da lateral para o Corinthians. Aí o Casagrande. Vladimir, outra vez Casagrande. Tocou para Joãozinho, Sócrates aguarda na área. Ele tenta o cruzamento, chega Paulo Isidoro ajudando a defesa. De Leon. Paulinho deu duro em cima de Paulo Isidoro e tomou. Torcida do Corinthians vai à loucura no Morumbi. Antuir tira da área. Insiste Vladimir. Birubiru vem, chega antes de Baltazar. Esse é Gomes. De novo Birubiru. Vai pelo meio o Corinthians. Batista no corte, insiste Birubiru. De Leon cortou antes do Sócrates, foi marcado o jogo perigoso, número 8 do Corinthians. Marcou o toque do jogador Sócrates. Aí o Paulo Roberto. Tonho. Bom, o toque para Paulo Isidoro. O Baltazar partiu pela direita. Paulo Isidoro não lançou porque ele estava impedido. Tarcísio. Encara a marcação de Vladimir. Outra vez Paulo Isidoro. Batista. Tenta subir ao ataque o Grêmio. Paulinho ajeitando para Eduardo. Escorregou, perdeu o lance para Paulo César. Chegou de qualquer maneira Gomes. Aí inteiro De Leon, livre de marcação. Paulo César. Tem Tonho. Deixou o Tonho para trás. Cruzamento na área para Tarcísio. Deixa passar bem a Paulo Isidoro. Olha o Grêmio chegando. Paulo Roberto vem de trás. Ainda Paulo Isidoro sai de Joãozinho. Cruzamento bate em Vladimir. Aí domina bem o lateral do Corinthians. Retoma Paulo Roberto. Bonito lance de Paulo Roberto. Olha a bola para Baltazar. Ficou difícil, tentou de calcanhar. Vem lá de trás Batista, bateu prensado. É só tiro de meta para o Corinthians. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para o Brasil campeão. Bonita jogada de Eduardo. O jogo cresce depois do primeiro gol do Corinthians. Aí Zé Maria para cobrança. Se ele quiser lançar na área, o Corinthians tem Sócrates e Casagrande. Marcados por 3, é o que faz Zé Maria. Casagrande, tocou de cabeça fácil para Leão. O centroavante Mário se aqueceram no Corinthians, vai ter substituição. Daqui a pouco informamos no lugar de quem. O Travalini agora deve jogar tudo no ataque. A partida no seu melhor momento, com muita emoção, muita movimentação. O time do Grêmio não se intimidou, partiu para frente também. Há muito equilíbrio e a essa altura
tudo pode acontecer. O placar ainda é justo, o Grêmio é a equipe mais assentada em campo, mas o Corinthians traz aí um futebol pode ser imprevisível. Joãozinho. Lançando a Sócrates. Melhor no corte de Vantuíra. Vai insistir o Corinthians. Sócrates, Joãozinho. De novo Sócrates. Antes dele, Tarcísio cede outro lateral. Estamos chegando aos 12h30 no segundo tempo. 2-1 para o Grêmio. Birubiru recebe. Deu duro em cima dele, Paulo Isidoro. Paulinho, lançando para a área. Ninguém na bola, apenas tiro de meta para o Grêmio. Preocupado o Mário Travalini. Além da maior raça, o Corinthians melhorou também em função da presença do Joãozinho pela esquerda, o Sócrates agora dentro da área ao lado do Casagrande. Todo o posicionamento do time ficou avançado. E por isso o Grêmio passou realmente a ser inteiramente dominado e só agora reage na base da velocidade em alguns ataques. Aí vai o Bonamigo. Ele e Birubiru, melhor Bonamigo. Mas bom, toque para Baltazar. Tem Paulo Isidoro a seu lado, pode ser bom. Um ataque do Grêmio, obstrução de Gomes em Baltazar. Aí o centroavante do Grêmio aproveita para valorizar um pouco. 2-1 é um ótimo resultado para o time gaúcho, mas pintou um cartão aí. Aí a falta que favorece o Grêmio. 13h45. Teve um lance para obstrução e cobrança em 2 lances, mas não ergue o braço para determinar os 2 lances o Luiz Carlos Félix. Não cabe a cobrança direta. Paulo Isidoro e Paulo Roberto. Bola rolada, Paulo Roberto. Bateu forte e mal. Tem o Gomes. Eduardo de novo Gomes. Aí buscar jogo e organizar o Corinthians, o número 5, Paulinho Birubiru. Aí o Mário, o número 15, daqui a pouco vai entrar no Corinthians. No lugar do ponta direita, Eduardo. Como disse o Márcio Guedes, um tudo ou nada. 2 centroavantes, o Sócrates à frente, seja o que Deus quiser. Lá vai o Grêmio. Baltazar gira bem o corpo. Ele pode até bater pro gol. Pé direito, bateu para fora. E o Mário Travalini foi feliz porque o Eduardo faz uma partida muito ruim. Não jogou absolutamente nada e o Mário vai lá para confundir a defesa do Grêmio. O Corinthians já não tem mesmo nenhum esquema de ataque, é na base da categoria do Sócrates e na base do chutão para frente. Então o Mário é um jogador que tem bom físico e deve até melhorar aí, deve dar mais trabalho aos zagueiros do Grêmio. E aí vai Birubiru. Com o Joãozinho tem Vladimir mais à esquerda. Sócrates pedindo na área. Vladimir trabalha com o Joãozinho. Encosta por lá Paulinho. Muita marcação no time do Grêmio. Dá o combate Tonho, também Batista. Agora chega Paulo Roberto. Vladimir fica sem ter com quem jogar. Volta com o Paulinho. Difícil ali na marcação do Paulo Roberto. Wagner. Joãozinho. Paulinho. Cruzamento para Casagrande. Ele de Leão. Tocou Casagrande. Saiu do gol Leão. Chegou Vladimir. Leão na primeira e na segunda. Grande intervenção de Leão numa ótima chance do Corinthians. Quando Casagrande apenas ajeitou para a subida de Vladimir. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Aí a falta marcada e agora sim a alteração. Saída de Eduardo para a entrada de Mário. Apoiou o Eduardo, Mário.
Uma base de tudo ou nada, que está pretendendo com essa justiça. A base é essa, claro. Ele tem que é mais um atacante, né? Aí a defesa do César. Quase que ele entrega duas vezes para o Baltazar. Fez a defesa, depois se atrapalhou todo. Joãozinho. Vladimir, trabalha e trabalha bem. Sócrates, Batista, com muita atenção, mas depois a desatenção permitiu o corte do Mário. Birubiru. Deu duro Bonamigo e cometeu a falta marcada por Luiz Carlos Félix. E a torcida empurra o time à frente de qualquer maneira. Nova falta. Outra vez em Birubiru, agora de Tonho. E vai bola na área do Grêmio. Mário, Sócrates e Casagrande. Marcados por 7 jogadores do Grêmio. Lançou Zé Maria. Tentou Casagrande. Não achou De Leon. Insistiu Vladimir. Chegou De Leon. E o Mário cometeu a falta. O banco do Corinthians chia barbaridade. E o do Grêmio pede mais atenção aos zagueiros, principalmente ao De Leon, nas avançadas do Sócrates, quando ele tenta as cabeçadas. Aí o Leon, com a sua experiência, demorando para devolver a bola. Baltazar, tentativa para Tarcísio. Subiu Mal Gomes, consertou Vladimir. Aí o Gomes. 18:45 no segundo tempo, 2-1 para o Grêmio. O amigo dá duro em cima de Birubiru. A bola vem fácil para Paulo César. Lançamento muito forte para a tentativa de Baltazar. Corinthians ainda na defesa, Vladimir. Batista. Uma batalha toda particular com o Sócrates no segundo tempo. Paulo Isidoro. Falta de Paulinho. O Batista é um jogador experiente, inteligente. Ele sentiu que o Sócrates é a grande opção de conclusão e de criação ofensiva do Corinthians. E por isso colou um pouquinho mais do Sócrates, mas é difícil, hein? É um jogador sensacional e que não há Batista em campo capaz de segurá-lo se houver uma chance. Olha aí o Grêmio. Quando o Bonamigo quis chutar, a bola foi tocada em recuo para o César e ele não achou nada. Aí o César. Está jogando mal. Domina Batista. Abertura para Tarcísio, o autor do segundo gol do Grêmio. Ele e a marcação de Vladimir. Paulo Isidoro. Paulo Roberto. Aí o cruzamento para a área. Saiu do gol César. Saiu marcado pelo Baltazar do Carlos Félix, que não houve nada. Então vem Birubiru. O lançamento vem no peito de Batista. Tonho. Bola bate em Mário. O lateral é do Grêmio. E o Enio Andrade vai mexer. Está no aquecimento número 14, China. Jogador de meio campo. E Mário Travalino aqui no banco do Corinthians pede para Mário abrir mais para a ponta direita e não embolar com o Casagrande no meio. Wilson Carlos dos Santos, bandeira vermelha, dava o lateral para o Corinthians. E Luiz Carlos Félix voltou atrás. Cantuíra, rompe bem de cabeça. Chega Wagner. Bola encontra Joãozinho pela esquerda. Vladimir já parte mais à frente, mais aberto e recebe. Vem o cruzamento para a área. A parada de Mário, subiu errado. Sócrates domina, faz lindo lance, bateu para o gol. Leão! Uma jogada maravilhosa de Sócrates. Aos 21 no segundo tempo, meio metro de espaço, e o Leão faz outra grande defesa. Paulo César, pede Sócrates. Vai cabecear. As instruções do técnico Enio Andrade para o jogador China que vai entrar agora. Mais um no meio campo para fechar em cima do Sócrates. E você viu, Galvão, há pouco eu falava, né? Sócrates não dá para marcar, né? Uma jogada maravilhosa e ele realmente
é capaz de decidir esse jogo. Tenho a impressão de que o Enio Andrade colocou o China para segurar ainda mais o jogo. Talvez uma opção mais ofensiva fosse melhor, porque apesar da ótima vantagem desse 2-1, o Grêmio tem cacife, tem futebol, tem potencial para liquidar esse jogo com folgas se resolver atacar. Senão, corre o risco aí que vocês estão vendo. E olha a bola na área, o cruzamento fechou Sócrates. De Leão no corte e jogou para fora. O Sócrates está infernizando e desesperando o miolo defensivo do time do Grêmio com o Vantuíri e De Leão. Quem vai sair é o ponto esquerda, Tonho. Olha a bola na área. Chegou Gomes de cabeça. Leão! Outra defesa fantástica do goleiro do Grêmio. Aperta o cerco o Corinthians. E agora só não chegou porque o Leão fez uma defesa de grande reflexo. Olha a bola na área. Sócrates. De Leão no corte. Voltou Sócrates. Para Casagrande. Bateu em cima de Batista. Um jogo que era fácil para o Grêmio no primeiro tempo. Fica dramático nesse segundo tempo. Falta no Tarcísio. E aí agora a alteração. A saída de Tonho, número 11, para a entrada de China, número 14. Dá pro Grêmio segurar esse resultado? Dá sim, tá tranquilo. Eu acho que nós temos que cuidar só as bolas aéreas atrás e pronto que dá para ganhar esse jogo. Tá de segurar? Não tá difícil, não. Nós é que eu acho que nós estamos dificultando as coisas. Aí, a opinião do Tonho. E o Tonho, em parte, está certo. O Grêmio recuou demais, né? Olha o Baltazar por lá na área, não achando nada. Aí a saída do Tonho. E a falta marcada em cima de Birubiru. 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Vai tentar mais uma vez o Corinthians, Vladimir. Aí o Casagrande. Vai bem na marcação de Paulo Isidoro. Arriscou de muito longe. É muita pretensão do Casagrande. O time do Corinthians veio para o segundo tempo bem melhor, com o Birubiru mais à vontade na armação de jogadas. O Paulinho, número 5, também mostrou seu jogador com algum talento com a bola nos pés, e o próprio Sócrates se movimentando muito mais, com maior esforço físico e aplicação. Eu perguntaria ao Mário Jorge aí, com relação dos jogadores reservas do Grêmio. Bom, o goleiro é o Remy, número 12. Tem o zagueiro Nilmar, número 13. O Paulinho, centroavante, número 15. E o Odair, ponta esquerda, número 16. Olha aí o Gomes. No recuo para César. Não está no banco o jogador Renato, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Fluminense, deu mais agressividade. Naquela partida, além do Renato, entrou o Paulinho. Corte de Leão. Mas naquela ocasião a situação era inversa. O Grêmio é que precisava vencer. Mário. Aí o Zé Maria. Sobra do Batista, que pode jogar atrás com o Leão. Mário, eu pensava exatamente na opção do Renato, porque foi um jogador que mudou inteiramente o jogo com o Fluminense no Maracanã. E não importa que esse 2-1 aí seja bom para o Grêmio, está muito ameaçado de levar o empate e até uma virada. A opção do China não me pareceu muito feliz por parte do técnico Enio Andrade, porque ele coloca em risco a vitória. Mas como o nosso jogador aí não está na relação, então realmente fica um pouco difícil para mudar ofensivamente o time do Grêmio. E só mais um subsídio para você, o Renato chegou a vir a São Paulo, só que ele foi descartado à última hora. Ele assiste a partida nas tribunas. Aí o Bonamigo caído. 26 minutos. 2-1 Grêmio. A falta favorece ao time gaúcho. Paulo César. A Batista. De novo Paulo César. Faz boa jogada. Trabalha com Batista. Tentou a jogada com China. Levou vantagem em cima de Birubiru. Boa enfiada de bola para Baltazar. Abertura para Tarcísio, sempre marcado por Vladimir. Bom cruzamento. Antes de Baltazar, o corte de cabeça.
E o Tarcísio apenas optando pela lateral. Recebe China. César desesperado pedindo que o time saia da área. E a bola vai para ele. O Galvão há pouco elogiou o goleiro Leão. Convém dizer que ele é o goleiro menos vazado do Campeonato Brasileiro e tendo sofrido apenas 13 gols. Aí Paulo Isidoro. Com o toque no meio. China, devolução a Paulo Isidoro. Não quis deixar com o Bonamigo, partiu Paulo Isidoro. Foi empurrado por Zé Maria, falta. Ele ficou zangado com o Zé Maria. Mais uma chance de levantamento na área do Corinthians por parte do time do Grêmio. Paulo Isidoro pede a presença do Paulo César para a cobrança. Tarcísio, Baltazar, Paulo Isidoro na área. 5 do Corinthians, a marcação saiu do gol. César, é dele. Rapidamente ligou para Joãozinho. Aí a Casagrande. Protege a bola. Mas o recua Vladimir. Casagrande. É difícil o trabalho. E a falta do Paulo Isidoro. Wagner tem pressa. Corinthians vai tentar pela direita no apoio de Zé Maria. Paulinho. Birubiru pela ponta direita. Bonamigo na marcação. Obstrução de Bonamigo. Aí Paulinho faz boa devolução a Birubiru. Vai pintar o cruzamento na área. Bateu em Paulo César. Ficou fácil para Bonamigo, número 10. Tentativa do contra-ataque com o Baltazar. Chega Wagner, jogando com Gomes. Se o Márcio Guedes pensou numa solução mais ofensiva, acertou. O Enio Andrade vai botar agora o Paulinho. E o Paulinho do Corinthians é que reclama do Paulo Isidoro. E vai bola para a área. Mário tenta, sobe de Leão para fazer o corte. Dominou Tarcísio. Foi por baixo, foi na bola, foi na boa Vladimir. Novo cruzamento. De Leão, antes de Casagrande, a torcida pede um pênalti. Aqui o De Leão jogou o corpo em cima do Casagrande, mas fez o corte de cabeça na boa. Não houve qualquer infração. China. Paulo Roberto. Entra no lugar de quem, Paulinho? Baltazar. Com que instruções? Então vai explorar mais o lado esquerdo e voltar também para marcar o Paulinho. O Enio Andrade quer segurar de qualquer maneira, olha a confusão. Bola mal recuada, Baltazar por cobertura, bateu mal na bola de perna esquerda. Num recuo absurdo para o César, que se atrapalhou todo à frente do Baltazar. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Bandeirantes informa no placar eletrônico o tempo de jogo. Aí vai o Sócrates, o autor do gol do Corinthians. Vai levando vantagem Sócrates em cima de China. 2 na marcação. Se jogou o Sócrates. Houve o corte. Insiste o Corinthians, Birubiru. Mais bonita jogada, ainda Birubiru. Veio o Batista para cortar. Paulinho. De Leão, mais um corte de cabeça. Baltazar e Paulo Isidoro. Baltazar saiu da bola, Gomes cortou. Mas Paulo Isidoro recupera. Bola prensada ali, lateral para o Grêmio. E agora a alteração. Entrada de Paulinho no lugar de Baltazar. Baltazar, estava fácil e acabou ficando difícil, né? Está bastante difícil. A equipe do Corinthians pressionando muito, mas eu creio que dá para gente ganhar, se Deus quiser. E aí vai o Grêmio com Batista. Um toque para Bonamigo. Outra vez Batista. Se atrapalhou mesmo assim, serviu o Bonamigo, bateu pro gol, César pegou. A alteração feita pelo Enio Andrade foi muito boa. O Baltazar estava cansado, meio isolado. E o Paulinho pode dar uma maior movimentação, principalmente porque a marcação da defesa do Corinthians já é bem fraca. Agora o goleiro César está louco para entregar o ouro, hein?
Aí o lançamento para Sócrates. Outra vez De Leon. Uma atrás da outra, ele corta de cabeça. Paulinho com Tarciso. Aí o Paulinho. Primeira jogada de ataque. Recuo para Batista. Vai muito bem do Paulinho do Corinthians. Faz o lançamento para o Paulinho do Grêmio. Marcado por Gomes. Pé direito, não é o forte dele, bateu errado, só tiro de meta. O jogador Paulinho ainda pertence ao Palmeiras. O passe dele está fixado em 40 milhões. E o Enio Andrade pediu a contratação desse jogador. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Jogo paralisado, falta a favor do Corinthians. Paulinho. Gomes. De novo Paulinho. Boa abertura para Joãozinho. Marcação de Paulo Roberto. Saiu Joãozinho. É no cruzamento para a área. Leão saiu do gol. De Leon mais uma vez no corte. Aí o domínio fácil do Wagner. Ele não tem para quem passar, mas tem campo para evoluir à frente. Jogando com Vladimir. Insiste Vladimir na jogada individual. Chega Batista para tirar de qualquer maneira. Zé Maria. Atrás Wagner. Corinthians todo no ataque, o Grêmio todo recuado. Mas o passe é mal feito. E o China quer apenas o lateral. Quarta e quinta, com exclusividade na Rede Globo. A volta dos jogos dessas semifinais do Brasileiro de 1982. Quarta-feira, Luciano do Vale e Juarez Soares, em Porto Alegre. Grêmio e Corinthians, 9h15 da noite. Quinta-feira, vamos a Campinas, Guarani e Flamengo. Também às 9h15. Direto para todo o Brasil, menos para Campinas. Exclusividade da Rede Globo de televisão. Corte mal feito do Wagner. Chance para Tarciso. Bateu pro gol. César foi na bola, fez o toque. Evitou o terceiro gol do Grêmio. Botou para escanteio. Uma defesa difícil, porque a bola bateu forte no chão antes de chegar ao goleiro. E 40, segundo tempo. O Grêmio vai segurando 2-1. Que lhe dá a vantagem de poder perder até por um gol de diferença no jogo da quarta-feira, que você vai acompanhar pela Globo. Aí o Tarciso na cobrança. Vladimir e Paulo Isidoro. Escorou o Paulo Isidoro. O domínio do César. Subiu com o Joãozinho, Paulo Isidoro. Agora sim o Vladimir. O lançamento é para Mário. Forçou em cima dele o Vantuir. Cometeu uma falta. Agora muito Joãozinho na cobrança. O Luiz Carlos Félix pede para esperar, porque vai mostrar cartão para alguém, ou pelo menos ameaça o cartão para o Mário. E mostrou. É muito boa a atitude do juiz, porque o Mário já por 2 vezes empurrou o adversário sem a menor necessidade. O Leão quer todo mundo fora da área. A chance de Casagrande. Melhor de Leão no corte. Insistiu Gomes. Furou o Paulinho quando tentou de perna esquerda e não achou nada. Paulo Roberto sai com a bola. Tarciso. Paulo Isidoro. A jogada esquisita que deu certo. Paulinho. Para ninguém. Mário Travalini acompanhando o jogo, o técnico do Corinthians. E ao seu lado ali, coçando a testa, o Hélio Mafia, o preparador físico. Ou antecipação de Paulo César antes da chegada da bola, Casagrande. É bom o lateral do Grêmio. Bom amigo.
Corinthians começa a dar espaço aí na intermediária. Mal o passe de Batista. Vem Mário. Tem Casagrande. Paulinho. De novo Casagrande. Sai bem da marcação de Batista. O cruzamento visando o Sócrates. De Leon mais uma vez no corte. Batista calma o time. Bom amigo. Apertou, tomou Mário, mas o lateral é do Grêmio. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Corinthians tem 7 minutos para tentar um empate. O Grêmio tem 7 minutos para segurar uma vitória importantíssima aqui no Morumbi. 38 no segundo tempo. Olha o lançamento. Tarcísio. Tem Paulinho para jogar. Prefere o recuo de bola para a China. Ou abertura para o apoio de Paulo Roberto. Paulinho aguardando o cruzamento na área, saiu muito forte. A bola não chegou a sair. Agora sim, para a cobrança de Zé Maria. A partida caiu um pouco agora no final, com o time do Corinthians sem grandes opções de ataque, apenas com chuveirinho, bolas altas, e o Grêmio também sem aproveitar bem o seu contra-ataque. Vai tentar de novo o Corinthians, Vladimir. Sócrates. Wagner e Gomes. Tem Zé Maria. Aí para Birubiru. Deu duro em cima dele, bom amigo. Ainda Birubiru. Ele demora. A torcida reclama. Joãozinho. O toque para Mário. Disputa do lance com o Vampiro. Sobra de Paulo Roberto. Marcado por Mário, chega também Joãozinho. Paulo Roberto insiste. E o lateral é do Corinthians. Vladimir e Tarcísio. De qualquer maneira, chega por baixo para tirar Paulo Roberto. Wagner. Vladimir tentou lançar, dominou Batista. Marcado por Birubiru. Lançamento para ninguém. Chegando o Gomes, chegando em cima dele Paulo Isidoro. O Gomes é obrigado a recuar ao centro. Casagrande e Paulo César. Melhor para Paulo César. Bom amigo. Paulo Isidoro agora com espaço. Mário saiu no combate. Ele lançou a Paulinho. Mas a falta já está marcada de Mário em cima de Paulo Isidoro. Chegamos aos 40 minutos do segundo tempo. 2-1 Grêmio em cima do Corinthians no Morumbi. Aí a chance para o Paulo Isidoro. César mandou abrir. Não quer barreira, não. Partiu Paulo Isidoro, bateu forte pro gol, pegou César. Tem pressa. Paulo César vai deixar a bola sair. Sem nenhuma pressa o lateral esquerdo do Grêmio. O lançamento é para Paulo Isidoro. Ele cometeu a falta em Zé Maria. 41. O Grêmio vai arrancando uma vitória muito importante na sua tentativa de classificação para mais uma final. Ele, Grêmio, que foi o campeão brasileiro do último ano. E o Corinthians saiu da Taça de Prata desacreditado, fez uma bela campanha e chega a essa semifinal. Mas vai ficando difícil, vai perdendo por 2-1. E se assim terminar, ele terá que vencer na quarta-feira por 2 gols de diferença. Só que o jogo é em Porto Alegre. Com transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Rede Globo, menos para Porto Alegre. Às 9h15 da noite. Exclusivo.
Paulinho. Toque de mão. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Boa jogada de Paulo César, tomando de Birubiru. Lançou para Paulinho, cortou Wagner. Retém Bonamigo. Melhor que Mário. E o Mário só entrou para fazer falta. E o Mário foi sorteado para o antidoping. No Corinthians é ele, Mário, e o número 2, Gomes. Já no Grêmio, o 10, Bonamigo, e o 7, Tarciso. Batista ameaça o recuo para o Leão. Mas foi só para ganhar um tempinho. Paulo César bate à frente. Tarciso em Paulinho. Obstruído por Wagner, falta marcada. Vamos chegar a 43 minutos no segundo tempo. Sem dúvida alguma, um grande resultado para o campeão brasileiro, Grêmio. Aí o César. Depois deste lance, vamos ter a análise final de Márcio Guedes sobre esse importante jogo que você acompanhou com exclusividade pela Rede Globo. 43-20. Aí a chance para Paulo Isidoro, Paulo Roberto, partiu Paulo Roberto, bateu forte, César foi para pegar bonito. Aí, Márcio, 2-1 Grêmio. Foi uma partida que valeu mais pela correria, pela garra de alguns jogadores, pela tentativa de reação do Corinthians no segundo tempo. E o marcador, se continuar como tudo indica, 2-1, vitória importante para o Grêmio, uma vitória que reflete a maior maturidade, a maior tranquilidade do time do Grêmio. Foi favorecido pelo frango do goleiro César, pôde jogar com mais tranquilidade e é uma equipe que tem destaques individuais bem maiores do que as do seu adversário. O Corinthians poderia até ter chegado ao empate, mas o Grêmio se armou bem no segundo tempo. O Sócrates recebeu uma marcação muito severa e não houve boas condições de penetração. Eu destaco o Leão, o De Leon, o Batista e principalmente o Paulo César pelo time do Grêmio. E o Vladimir pelo Corinthians e o segundo tempo do Paulinho, do Birubiru e do Sócrates. Talvez possamos ter aí uma expulsão. O Luiz Carlos Félix ficou só na ameaça. E o Paulinho do Corinthians pisou no Paulo Isidoro depois de cometer a falta, enquanto o Marcos falava. Mas ele não viu não e só tentou evitar a cera. Mas realmente depois da falta o Paulinho pisou no Paulo Isidoro. Vamos chegando ao final do jogo, o Grêmio vai ao ataque. Wagner tirou da área. Na última chance para o Corinthians, Birubiru. 45 minutos no segundo tempo. Aí vai Birubiru. Vai tentar o cruzamento. Saiu por baixo. Batista não foi. A chance. Casagrande bateu prensado em cima de Vantuir. Aí da Joãozinho. Olha Vladimir. Paulo Roberto de qualquer maneira. E o Leão só olhando a bola passar à sua frente. Um último sufoco. Passou o time do Grêmio. Agora 45-30. Lembrando, nesta quarta-feira, 9h15 da noite, direto de Porto Alegre para todo o Brasil, menos para Porto Alegre. Exclusivo na Globo, o segundo jogo, Grêmio e Corinthians. E na quinta-feira, por enquanto o jogo está marcado para Campinas. Então direto de Campinas também às 9h15 para todo o Brasil, menos para Campinas, também exclusivo na Globo, Guarani e Flamengo. Você vai acompanhar todas as emoções das semifinais do Campeonato Brasileiro. Uma grande vitória do Grêmio. 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians, no Morumbi. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão.